A carta que mudou tudo. Um segredo que nunca deveria ter sido revelado. O envelope estava sobre a mesa, marcado apenas com o nome de Helena em letras de uma caligrafia antiga, tremida. Por fora parecia insignificante, mas por dentro carregava um peso que Helena não sabia se era capaz de suportar. Não conte a ninguém. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. As palavras da carta queimavam em sua mente como brasas, cada uma delas despertando um eco doloroso do passado. A carta não vinha de um estranho, mas de alguém que ela acreditava estar morto há mais de 20 anos. Helena era uma professora de história de 39 anos, conhecida por sua dedicação e calma inabalável. Mas naquele instante, enquanto segurava o papel com mãos trêmulas, ela parecia uma criança perdida, sufocada por um mistério que ressurgia das profundezas do tempo. A assinatura ao final da carta fazia seu coração disparar. Com amor, sua mãe. Sua mãe, que morrera em um acidente de carro quando Helena tinha apenas 16 anos. Ela se jogou no sofá, os olhos fixos na parede em branco enquanto a carta escorregava de suas mãos. A última lembrança de sua mãe era a do hospital, de um corpo que ela nunca conseguiu ver de perto. Era real? Tudo que ela sabia sobre sua vida agora parecia frágil, como vidro rachado prestes a quebrar. Quem teria enviado aquilo? E por quê? Seu marido, André, chegou em casa naquele momento, percebendo imediatamente que algo estava errado. O que houve, Helena? Você está tão pálida. Ele colocou as chaves sobre a mesa e se aproximou, mas ela hesitou em contar. Uma parte dela queria acreditar que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Outra parte sentia que, ao falar em voz alta, estaria invocando algo que não poderia ser desfeito. Nada. Ela mentiu, empurrando a carta para debaixo de uma pilha de livros. Mas André sabia ler Helena melhor do que ninguém. Ele não pressionou, mas a olhou com aquela preocupação silenciosa que parecia um peso nos ombros dela. Tudo bem, só me avise se precisar de algo, disse ele, dando-lhe um beijo na testa. Naquela noite, enquanto André dormia ao seu lado, Helena não pregou os olhos. A frase da carta não parava de ecoar em sua mente. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A quem ela poderia recorrer? Seu pai, que nunca falou muito sobre o passado, ou seu irmão mais velho, Mateus, que cortara contato com a família anos atrás? No dia seguinte, Helena decidiu confrontar seu pai, um homem já idoso e de saúde frágil. Ele vivia sozinho em uma casa modesta na periferia, onde passava os dias cuidando do jardim e assistindo aos mesmos programas de televisão. Quando Helena chegou, ele parecia surpreso, mas feliz em vê-la. Contudo, ao mencionar a carta, o sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. De onde você tirou isso? Ele perguntou, a voz tensa, segurando o braço da filha com mais força do que ela esperava de alguém tão frágil. Você não deveria ter recebido isso. Ela prometeu que não faria isso. Ela prometeu. Seus olhos estavam cheios de um misto de raiva e medo, algo que Helena nunca havia visto nele antes. Helena tentou questioná-lo, mas ele começou a tossir violentamente, como se as próprias palavras fossem veneno em sua garganta. Ela segurou sua mão, mas ele a afastou, balançando a cabeça. Vá para casa, Helena. Esqueça essa carta. Por favor. Ele implorou, mas sua reação só alimentou ainda mais a determinação de Helena de descobrir o que estavam escondendo dela. De volta ao seu carro, Helena abriu o porta-luvas e tirou a carta mais uma vez. Seus olhos repousaram na assinatura, agora com um novo peso. Quem era essa mulher que se dizia sua mãe? E que verdade ela precisava tanto saber? A única pista que a carta trazia, além das palavras, era o endereço de um lugar. Uma casa de fazenda na cidade vizinha, onde Helena jamais estivera. O caminho até a fazenda era longo, sinuoso e tomado por uma densa neblina, como se o próprio ambiente conspirasse para manter Helena afastada. No banco do passageiro, a carta repousava, dobrada ao meio, com o endereço anotado à mão. Enquanto dirigia, Helena tentava se lembrar de qualquer coisa que conectasse aquele lugar à sua infância, mas era como buscar respostas em um livro com páginas arrancadas. A fazenda era isolada, envolta por campos abandonados e árvores cujas sombras
se estendiam como mãos esqueléticas sobre o terreno. A casa era simples, de madeira desgastada, com janelas fechadas e um balanço enferrujado que rangia ao sabor do vento. Um carro antigo estava estacionado ao lado, e uma fina coluna de fumaça escapava pela chaminé, sinalizando que alguém estava ali. Helena respirou fundo antes de sair do carro, o coração batendo como se quisesse escapar de seu peito. Quando bateu na porta, demorou alguns segundos antes que ela se abrisse. Um homem magro e de aparência envelhecida a encarou com olhos que pareciam carregar décadas de histórias. Ele tinha uma postura tensa, mas seus olhos brilhavam com um reconhecimento imediato. "Você veio", ele disse como se já estivesse esperando por ela. "Entre, temos muito o que conversar." O homem se apresentou como Raul. Ele a conduziu para dentro, onde o interior da casa era surpreendentemente acolhedor, com móveis simples e um aroma de chá de ervas no ar. Ele não perdeu tempo. "Sei por que está aqui." Ele começou, olhando diretamente para Helena. "Você recebeu a carta, não foi? Eu sabia que ela faria isso um dia." Helena sentiu sua respiração falhar. "Você conhecia minha mãe?" Raul assentiu lentamente. "Conhecia melhor do que ninguém. Fui eu quem a ajudou a desaparecer." A revelação fez Helena se inclinar para trás na cadeira, sentindo como se o chão estivesse prestes a ceder sob seus pés. "Você está dizendo que minha mãe não morreu naquele acidente? Que ela ainda está viva?" Raul suspirou, pegando uma xícara de chá e enrolando as mãos em torno dela como se buscasse calor. "Sim e não", ele respondeu. "Ela viveu escondida por muitos anos, mas... Bem, ela sabia que seu tempo estava acabando." Helena foi puxada para um fragmento de memória de sua infância. Tinha apenas 7 anos e estava brincando no jardim enquanto sua mãe falava ao telefone na cozinha. A voz da mãe era baixa, mas agitada, e Helena se lembrava de ter ouvido as palavras "é perigoso" e "não conte a ninguém." Quando a mãe saiu da cozinha, percebeu que Helena a observava e sorriu com ternura. "Está tudo bem, minha querida", ela dissera, antes de abraçá-la com força incomum. Na época, Helena não entendera o significado daquele momento, mas agora tudo parecia conectado. Ela estava fugindo de alguém, não estava? Helena perguntou a Raul, voltando ao presente. Ele assentiu com um olhar grave. "Sim, seu pai não era o homem que você pensava. Ele estava envolvido com gente perigosa. E quando sua mãe descobriu algo que ele havia feito, ela sabia que precisava ir embora, mas não podia levar você e seu irmão. Seria muito arriscado." Helena sentiu um aperto no peito. "Por que ela nunca me contou isso? Por que ela me deixou acreditar que estava morta?" Raul se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. "Porque era a única forma de mantê-la segura, e eu fui o único que aceitou ajudá-la. Mas ela nunca parou de te amar, Helena. Isso, eu garanto." Antes que Helena pudesse processar o que acabara de ouvir, Raul se levantou e pegou uma caixa, de madeira velha de um armário. Ele a colocou sobre a mesa com cuidado, como se o conteúdo fosse precioso. "Ela me pediu para guardar isso para você. Disse que quando você estivesse pronta, saberia o que fazer." Dentro da caixa havia fotos antigas, uma pequena chave enferrujada e um caderno de capa dura com o nome de sua mãe, Isabel, escrito à mão. Helena abriu o caderno e começou a folhear as páginas, que estavam preenchidas com confissões, medos e instruções detalhadas sobre algo que sua mãe chamava de a verdade. Mas, no final, uma página específica chamou sua atenção. Havia um nome escrito em letras grandes. Mateus. Helena encarou Raul, sentindo uma onda de raiva e confusão. "Meu irmão, o que ele tem a ver com isso?" Raul hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Seu irmão sabia de tudo. Ele ajudou seu pai a encontrar sua mãe. Mas ele também sabe onde tudo começou. Helena sentiu as palavras perfurarem como facas. Mateus, o irmão distante, que ela nunca entendeu, era parte do segredo. Raul segurou o braço de Helena antes que ela saísse apressada. "Cuidado, Helena. Nem todos querem que você descubra a verdade. Às vezes o passado é perigoso demais para ser desenterrado." Mas Helena já estava decidida. Ela iria encontrar Mateus, e com ou sem a ajuda dele, iria até o fim. Helena estacionou em frente ao pequeno prédio onde Mateus vivia. Uma construção cinzenta e sem personalidade,
refletindo o distanciamento que ele mantinha de tudo e de todos. Ela hesitou por um momento, respirando fundo antes de sair do carro. A conversa com Raul ainda ecoava em sua mente, e o nome do irmão escrito no diário de sua mãe pesava como uma sentença. O irmão que desaparecera de sua vida estava mais envolvido na trama do que ela jamais poderia imaginar. Ao bater na porta do apartamento de Mateus, demorou um pouco até ouvir passos do outro lado. Quando ele abriu a porta, seu rosto endureceu. Helena, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava carregada de surpresa e algo mais. Talvez culpa. Mateus era uma figura cansada, com olheiras profundas e uma barba desalinhada, como se carregasse o peso de anos de segredos mal resolvidos. Precisamos conversar, Mateus. É sobre a mamãe. Helena disse, sua voz carregada de uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. O nome mamãe pareceu quebrar algo nele. Mas Mateus apenas deu um passo para o lado, deixando-a entrar. O apartamento era pequeno e desarrumado, com pilhas de jornais e um cinzeiro transbordando. Ele fechou a porta atrás dela, e Helena percebeu que ele estava nervoso. Eu já sei sobre a carta. E sei que você esteve envolvido naquela noite, Helena disse direta. Mateus congelou, seus olhos se estreitando. Raul te contou isso, não foi? Ele balançou a cabeça, rindo sem humor. É claro que ele contou. Esse velho desgraçado nunca soube ficar fora disso. Ele caminhou até uma cadeira e se sentou pesadamente. Sim, Helena, eu sabia. Eu sabia de tudo. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Por quê? Como você pôde? Ela se aproximou, as lágrimas começando a se formar. Você sabia que mamãe estava viva esse tempo todo e nunca me contou? Você deixou eu acreditar que ela estava morta. Mateus passou a mão pelo rosto, exausto. Eu não tinha escolha, Helena. Papai me obrigou. Era uma noite chuvosa quando Mateus ouviu a discussão entre seus pais. Ele tinha 18 anos e entendia mais sobre os negócios do pai do que gostaria. Seu pai, Roberto, era um homem frio e autoritário, envolvido em esquemas que iam muito além do que qualquer um na família imaginava. Naquela noite, Isabel confrontou Roberto sobre algo que ela havia descoberto. Ele estava usando o dinheiro de um grupo perigoso para alimentar negócios ilegais. Eu vou denunciá-lo. Isabel gritou, a voz dela quebrando entre raiva e medo. Você não vai arruinar a vida das crianças com isso. Roberto não recuou. Ele a encarou com um olhar gelado. Se você fizer isso, Isabel, ninguém nunca mais vai te encontrar. Mateus, ouvindo atrás da porta, sabia que o pai não estava blefando. Quando Isabel fugiu na mesma noite, Mateus foi pressionado por Roberto a ajudá-lo a encontrar a mãe. Se você não me ajudar, eu vou atrás da Helena, ele disse, manipulando o amor do filho mais velho pela irmã mais nova. Mateus sabia que sua obediência era a única maneira de proteger Helena de um destino pior. Helena encarou Mateus em choque enquanto ele terminava de contar. Você sabia onde ela estava. Você a entregou. A dor em sua voz era quase tangível. Eu não tinha escolha. Mateus repetiu, os olhos fixos no chão. Mas ela conseguiu escapar. Raul a ajudou a desaparecer antes que papai a encontrasse. Eu nunca soube onde ela estava até agora. De volta à fazenda, Helena confrontou Raul com as revelações de Mateus. Meu pai estava envolvido com algo muito maior, não estava? Minha mãe sabia disso e por isso ela precisou desaparecer. Raul assentiu pegando um envelope que estava guardado no mesmo armário de onde tirara o diário. Este é o último lugar onde sua mãe esteve antes de desaparecer completamente, ele disse. Ela me disse que, se algo acontecesse, você deveria ir até lá. O envelope continha uma chave idêntica à que Helena encontrara no diário de sua mãe e o endereço de um antigo galpão nos arredores da cidade. Raul segurou o braço dela. Mas cuidado, Helena. Seu pai fez de tudo para esconder o que aconteceu naquele lugar. O galpão estava vazio, mas o cheiro de mofo e óleo velho enchia o ar. Havia marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Helena encontrou uma pequena sala trancada no fundo, e a chave se encaixou perfeitamente na fechadura. Dentro, havia caixas cheias de documentos, dinheiro e uma fita cassete com a etiqueta Confissão, Isabel. Com as mãos trêmulas, Helena
Colocou a fita em um gravador antigo que estava na sala. A voz de sua mãe encheu o espaço, fraca, mas firme. Se você está ouvindo isso, minha filha, significa que não consegui escapar. Isabel contou tudo, como Roberto estava envolvido com tráfico e lavagem de dinheiro, e como ela tentou expor suas operações, mas foi silenciada. Eu fiz o que fiz para proteger você e Mateus. Sempre lembre disso. Mas no final da gravação, veio a revelação que Helena jamais esperava. Helena. Seu pai não era apenas um criminoso. Ele foi responsável pela morte de Raul. O choque congelou Helena no lugar. Raul, o homem que havia ajudado sua mãe, não era apenas um aliado. Ele era mais do que aparentava. Antes de morrer, Isabel revelou que Raul era seu verdadeiro pai. Helena deixou o galpão com o peso de uma nova identidade. A verdade era mais devastadora do que ela poderia imaginar. Mas pela primeira vez tudo fazia sentido. Sua vida inteira fora construída sobre mentiras. Agora, ela precisava decidir. Confrontar Roberto com o que sabia, ou deixar o passado para trás de uma vez por todas. Helena dirigia de volta para a casa do pai, a fita cassete ainda girando em sua mente como um eco interminável. Raul era seu verdadeiro pai. Aquele que ajudou sua mãe a fugir, o homem que havia carregado a culpa e o segredo por tantos anos, era a última peça de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. Agora, ela sabia que não podia mais fugir. Precisava encarar Roberto e, pela primeira vez, exigir a verdade diretamente dele. Chegando à antiga casa da família, Helena estacionou e respirou fundo. A luz fraca do início da noite iluminava as janelas da casa, mas lá dentro, tudo parecia silencioso. Quando ela entrou, encontrou Roberto sentado na sala, com um copo de uísque nas mãos e o olhar fixo em uma fotografia antiga, uma foto de Isabel. Ele não se virou ao ouvi-la entrar. Mas sua voz cortou o ar. Então você descobriu. Sim, Helena respondeu, sua voz firme, mas seu coração disparava. E agora quero ouvir de você. Quero saber por que passou a vida inteira me mentindo, por que destruiu a vida da mamãe. Roberto ergueu o olhar, seu rosto frio e impenetrável. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de raiva e cansaço. Eu fiz o que precisava fazer, ele disse, a voz baixa, quase como um rosnado. Sua mãe queria destruir tudo o que eu construí. Achava que tinha o direito de trair a família para satisfazer sua ideia tola de justiça. Ele se levantou, colocando o copo na mesa com força. Você não entende o que era necessário para sobreviver naquele mundo, Helena. Helena sentiu a raiva crescendo dentro dela. Sobreviver? Você destruiu nossas vidas, matou a única pessoa que realmente tentou nos proteger. Raul era meu pai, não era? E você sabia disso o tempo todo. Roberto a encarou, os músculos do rosto se contraindo. Sim, eu sabia. E sabe por quê? Porque Isabel nunca me amou de verdade. Ela amava Raul. Mas ela me escolheu porque sabia que eu poderia oferecer segurança, até descobrir quem eu realmente era. Roberto começou a caminhar pela sala, sua voz ficando mais alta e mais amarga. Ela sabia que Raul não tinha o que era preciso para protegê-la. Ele era fraco, um sonhador, mas quando ela começou a ameaçar expor meus negócios, sabia que não poderia deixá-la sair impune. Ele parou e olhou diretamente para Helena. Mas eu nunca a matei. Isabel decidiu desaparecer. Foi a escolha dela. Helena sacudiu a cabeça, lágrimas enchendo seus olhos. Você destruiu ela de qualquer maneira. E você destruiu a mim também. Ela tirou a fita cassete do bolso e a colocou sobre a mesa. Mamãe deixou isso para mim. Ela sabia que a verdade um dia viria à tona. Roberto olhou para a fita, mas não tentou tocá-la. E o que você vai fazer agora, Helena? Vai levar isso para a polícia? Vai jogar sua vida fora tentando derrubar um homem que já perdeu tudo? Aquelas palavras fizeram Helena congelar. Ele estava certo em parte. Roberto era uma sombra do homem que um dia foi. Sua influência havia minguado com o tempo. E o medo que ela sentira por anos agora parecia pequeno diante da sua própria coragem. Ela olhou para ele, vendo não mais o monstro que assombrava sua infância, mas um homem quebrado, consumido pelos próprios erros. Não vou destruir você, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Você já está destruído. E por mais que você tenha arruinado nossas vidas, não vou permitir que seu legado me defina.
Roberto tentou responder, mas Helena não esperou para ouvir. Ela pegou a fita e saiu, deixando-o sozinho na escuridão de sua casa e de sua consciência. Helena dirigiu até a antiga fazenda de Raul, onde encontrou o lugar vazio e silencioso. Ela entrou na sala onde Raul costumava se sentar e colocou o caderno de sua mãe ao lado de uma fotografia antiga de Isabel e Raul juntos. Finalmente, ela sentiu um alívio que há muito parecia impossível. Nos dias seguintes, Helena começou a reconstruir sua vida. Ela entregou os documentos encontrados no galpão às autoridades, expondo os crimes de Roberto e garantindo que sua influência não prejudicasse mais ninguém. Mateus, com o peso da culpa, tentou se reaproximar, mas Helena precisou de tempo para decidir como perdoá-lo, ou se isso era possível. Enquanto organizava os pertences da mãe, Helena encontrou uma última carta escondida no fundo da caixa que Raul deixara. Era de Isabel, endereçada diretamente a ela. Na carta, sua mãe dizia: Helena, eu sabia que um dia você encontraria a verdade, mas a verdade nunca deve ser o fim. Ela deve ser o começo. Viva, minha filha. Viva como eu nunca pude viver. Helena fechou a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez, sentiu que estava livre. Livre para construir sua própria história, sem o peso dos segredos do passado. As primeiras palavras surgiram lentamente, com hesitação, como se Helena estivesse quebrando uma barragem que havia mantido fechada por tempo demais. Sentada em sua mesa de madeira ao lado da janela, com a luz suave do início da manhã iluminando as páginas em branco, ela começou a escrever. Minha mãe era uma mulher de segredos, mas acima de tudo, ela era uma mulher de coragem. Era apenas o início, mas aquelas palavras carregavam o peso de anos de dor, descoberta e, finalmente, aceitação. Escrever era como costurar os pedaços de si mesma que haviam sido despedaçados pelas mentiras do passado. Cada memória, cada revelação sobre Isabel e Raul encontrava seu lugar no papel, como se a história finalmente tivesse um propósito. Helena sabia que este livro não era apenas uma forma de contar o que havia acontecido. Era sua maneira de libertar sua mãe da sombra de Roberto e dar a Raul o reconhecimento que ele merecia. Era um legado para ela e para qualquer um que precisasse saber que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre deveria ser ouvida. Algumas semanas depois, Helena fez algo que vinha adiando desde a revelação de Raul como seu verdadeiro pai. Com uma flor branca em mãos, ela dirigiu até o pequeno cemitério onde Raul estava enterrado. Era um lugar simples, longe da cidade, cercado por árvores que pareciam sussurrar ao vento. O túmulo dele era discreto, marcado apenas por uma placa que dizia: Raul Oliveira, um amigo, um protetor. Helena se ajoelhou diante do túmulo, tocando a pedra fria. Eu queria ter conhecido você de verdade. Ela sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem. Queria que tivéssemos tido mais tempo, mas mesmo assim, obrigada por tudo o que você fez. Obrigada por amar a minha mãe. Obrigada por me proteger, mesmo de longe. Ela colocou a flor sobre o túmulo e fechou os olhos, deixando o momento envolvê-la. Pela primeira vez, sentiu uma conexão genuína com o pai que nunca teve a chance de conhecer. De volta à sua casa, Helena sentou-se diante de sua prateleira, reorganizando os cadernos e diários que antes eram apenas peças de um quebra-cabeça. Agora, eram lembranças. Não de um passado sombrio, mas de pessoas que tinham lutado de formas diferentes para fazer o que achavam certo. Ela sabia que sua mãe, apesar dos erros, tinha feito tudo por amor. Raul, mesmo nas sombras, tinha sido um verdadeiro pai. Até Mateus, com sua culpa e arrependimento, estava tentando encontrar o caminho de volta. Sua jornada ainda não havia terminado, mas Helena sentia que agora tinha forças para seguir em frente. O livro que ela estava escrevendo não era apenas sobre sua mãe ou sua própria vida. Era sobre como sobreviver ao peso da verdade e ainda assim escolher a luz. Escolher viver. Helena fecha o laptop depois de escrever a última linha do capítulo final de seu livro. O sol está se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Ela sorri para si mesma, pega uma caneca de café e caminha até a varanda. Lá, ela observa o horizonte, sentindo o vento suave no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sente paz.
Helena aprendeu que as feridas do passado podem ser profundas, mas não precisam definir quem somos. Ao transformar sua dor em palavras, ela não apenas reescreveu sua própria história, mas encontrou um novo propósito. E, assim como sua mãe desejou, Helena decidiu viver plenamente, escolhendo amor, verdade e liberdade como seus legados.